Voltando aqui, pessoal, para mais um bloco aqui de nacionalidade. Poxa, mas tá ficando legal, não tá? Tô imaginando aí teu fichário, teu resumo. Deve estar tudo já bem esquematizado, tudo tranquilo, maravilhoso. Olha só, falamos no bloco passado tudo dos brasileiros natos. Tudo dos brasileiros natos, não é isso? Agora, nós vamos para os brasileiros naturalizados. Essa expressão brasileiro naturalizado pode vir na tua prova também chamada. É tudo a mesma coisa, mas eu quero que você decore. Então, brasileiro naturalizado é a mesma coisa que nacionalidade secundária ou também nacionalidade segundo grau, tá? Então, nacionalidade secundária ou nacionalidade segundo grau. É aquele caso do cara que é estrangeiro, ele nasceu em outro país e ele resolveu ser brasileiro. Ele escolheu ser brasileiro. Então ele vai ganhar a chamada naturalização. Como é que o Brasil faz, né, para que estrangeiros se naturalizem? Vamos dar aqui os seguintes casos que a Constituição traz. O primeiro caso de naturalização, os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa, a gente vai já macetear tudo isso, tá? Aos originários de países de língua portuguesa, apenas 1 ano ininterrupto de idoneidade moral. E os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil, há mais de 15 anos ininterruptos, sem condenação penal, desde que requeram a nacionalidade brasileira. E ainda tem os portugueses com residência permanente no país. Se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvos os casos previstos nessa Constituição. Fábio, vamos macetear tudo isso para ficar melhor, gente? Bora, vamos lá, gente? Bora, vamos macetear isso aqui. Vai ficar a coisa mais linda do mundo. A gente vai dar uma maceteada disso aqui. E vai ficar exatamente assim, ó. Vamos lá, todo mundo? Coloca aí, ó. Primeiro, nós vamos falar aqui dos brasileiros naturalizados. Tá? Quando que a pessoa pode ser considerada um brasileiro naturalizado. O primeiro caso, tá, que a gente vai colocar aqui, são estrangeiros de países de língua portuguesa. De língua portuguesa, de língua oficial portuguesa, salvo, não entra aqui os portugueses. Não entra aqui os portugueses. Ok? Os portugueses não entram aqui. Para esses, né, Fábio, me dá exemplo de países de língua portuguesa. A gente vai colocar aqui, ó. Países de língua portuguesa. Não entra aqui Portugal. Não entra aqui Portugal, né? A gente tem aqui, vou até colocar aqui no nosso material, tá? Não entra aqui Portugal, né? Não entra aqui Portugal. Temos aqui a Guiné-Bissau, né? Temos a Guiné, tá? Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, tá? Moçambique, Timor-Leste. Deixa eu colocar aqui, vamos colocar aqui essa galera aqui, né? Vamos colocar aqui essa galera aqui todinha. Vou colocar aqui, só não entra aqui Portugal. Tá aqui, ó, não entra aqui Portugal. Vamos aqui, vamos lá, e não entra o Brasil. Deixa eu só tirar aqui. Pronto, tá aqui, ó, vou colocar pra cá. Não vai entrar aqui Portugal. Beleza. Não entra aqui, ó, não entra aqui Portugal. Não entra aqui Portugal para esse caso e o Brasil também, né? Não entra esses dois casos. Mas Guiné, Bissau, Cabo Verde, Moçambique, Timor-Leste, São Tomé, né, e Príncipe Guiné. Essa galera aqui exige-se, tá? Exige-se 1 ano de residência no Brasil, 1 ano de residência no Brasil, 1 ano de residência no Brasil e
idoneidade moral. Fábio, o que é essa idoneidade moral? A pessoa não pode, né, fazer nada aqui no Brasil que venha macular a sua índole, né? Ela não pode se envolver em nenhuma confusão aqui dentro do Brasil, tá? Então, para essa galera aqui, basta um ano de idoneidade, um ano de residência e idoneidade moral. Temos um segundo caso aqui, que é o caso a dois estrangeiros de qualquer nacionalidade. Eles podem requerer essa naturalização aqui se, né, preencherem aqui dois requisitos. Então, qualquer estrangeiro aqui pode, né, de qualquer nacionalidade, já vai, né, poder preencher esses dois requisitos, ele vai poder ser brasileiro naturalizado, que é 15 anos de residência no Brasil ininterruptos, residência no Brasil ininterruptos. E aqui que é muito importante, tá? Sem condenação criminal. Sem condenação criminal. Tá? Sem condenação criminal. Quando a gente fala aqui sem condenação criminal, né, sem essa condenação penal, é por algum crime, alguma contravenção. Cuidado que aqui as bancas trocam essa palavra penal, colocam sem condenação tributária, sem condenação civil, tá? É sem condenação por crime, tá? Sem condenação por crime. Agora nós temos aqui os portugueses, tá? Nós temos aqui os portugueses. Os portugueses, tá? Você pode anotar, possuem todos os direitos de brasileiro naturalizado se houver reciprocidade em favor dos brasileiros em Portugal. Como assim, Fábio? Se lá em Portugal deixar brasileiros lá se candidatar para prefeito, para vereador sem se naturalizar, se lá em Portugal deixar brasileiro exercer direitos sem se naturalizar, nós vamos deixar os portugueses exercerem os mesmos direitos aqui sem se naturalizar também. Então, existe entre Brasil e Portugal um chamado Tratado de Reciprocidade. São direitos, profissões, tem várias profissões, por exemplo, profissões da área da saúde. Existem profissões da área da saúde que os brasileiros podem ir lá para Portugal, exercer a profissão, tá, sem se naturalizar, e aí as mesmas profissões o português pode vir para o Brasil, exercer aqui no Brasil também sem se naturalizar. Então existe esse acordo entre Brasil e Portugal, talvez por causa da colonização, né? Então existe esse tipo de acordo. Então vamos lá, gente, são 3 casos aqui que eu estou trazendo aqui para vocês de naturalização que temos na Constituição. Estrangeiro de país de língua portuguesa pode se naturalizar aqui no Brasil, né? Eles podem se naturalizar aqui no Brasil, basta 1 ano de residência no Brasil e idoneidade moral. Os estrangeiros de outras nacionalidades, eles precisam ter 15 anos de residência no Brasil sem condenação penal. E os portugueses não precisam se naturalizar, eles não precisam se naturalizar porque se tiver reciprocidade entre Brasil e Portugal, eles vão poder exercer esses direitos, tá bom? Tudo tranquilo? Tá? Beleza? Acho que ficou bem claro aqui, né, o nosso esqueminha, e aí você agora consegue entender melhor aqui os 3 casos que a Constituição traz aqui de naturalização. Só que agora eu quero perguntar de vocês uma coisa, tá? É muito importante esse tópico aqui. São 2 perguntas que eu quero que você responda,
Tá? Você precisa saber responder isso aqui na ponta da língua para uma prova de concurso público. Vamos lá. Brasileiro, nato, o cara é nato, pode perder a nacionalidade brasileira? E aí? O cara é brasileiro nato, ele pode deixar de ser brasileiro? 2. Um brasileiro agora naturalizado pode perder a naturalização brasileira? O cara se naturalizou brasileiro. Ele pode perder? Aí a gente vai responder isso, tá? Você tem que tomar bastante cuidado. Essa tela aqui é uma das mais cobradas em provas de concurso. Eu preciso que você decore essa tela, eu preciso que você entenda isso aqui, tá? Vamos começar com um brasileiro nato. Fábio, um brasileiro nato pode perder a nacionalidade brasileira? E a resposta é sim. Desde que voluntariamente adquira outra nacionalidade. Como é, Fábio? Isso mesmo. Se algum brasileiro voluntariamente adquirir outra nacionalidade, se ele voluntariamente adquirir outra, então vamos lá. Você é americano, você é brasileiro, tá? Você é brasileiro. E você adquire a nacionalidade americana. Você é brasileiro. Voluntariamente, você adquire a nacionalidade americana. Os Estados Unidos não te obrigou a ser naturalizado, a se naturalizar americano. Você é da tua própria vontade. A partir do momento que você adquire a nacionalidade americana, você deixa de ser brasileiro. Se você adquirir voluntariamente, sem estar sendo obrigado, sem nada, outra nacionalidade, você perde a brasileira. É o caso dessa brasileira aqui, que eu vou até colocar aqui, brasileira nata, tá? Que foi extraditado do Brasil. Tá aqui, ó. Foi extraditado do Brasil. Teve uma brasileira, tá? Que ela foi para os Estados Unidos e ela matou, ela se naturalizou americana, e ela matou o marido dela. Tá lá nos Estados Unidos. Ela fugiu para o Brasil. Tô livre. O que o Brasil fez? O Brasil extraditou ela, né? A Cláudia, acusada pelo assassinato do marido, optou pela nacionalidade americana em 99. Então, quando ela matou o marido, ela fugiu para o Brasil, pensava que estava livre aqui. Ela pensava que ela estava livre. Só que o Brasil extraditou ela de volta. Ei, tu não é mais brasileira. Vaza! E aí ela foi extraditada para os Estados Unidos, né? Deixa eu colocar aqui no nosso material, que eu gosto muito de colocar isso aqui no nosso material, porque isso aqui ajuda a memorização. Deixa eu ver aqui. Peraí. Pronto, salvar aqui logo o nosso material para a gente não perder. Pronto. Tá aqui, ó. Deixa eu colocar aqui nosso material. Tá aqui. Bora ver se a gente acha uma foto da Cláudia. Deixa eu ver se eu acho uma foto da Cláudia. Cláudia, tá aqui, bora ver aqui. Tá aqui, onde tem uma foto dela com o marido, né? Tá aqui uma foto dela com o marido, tá aqui ela. Ela e o marido dela que ela matou. Tá aqui ela. Né? Governo extradita brasileira que perdeu a cidadania, acusada nos Estados Unidos. Tá aqui ela. Ela e o marido que ela matou.
Vai-te embora, né? Tá aqui, eu vou colocar ela aqui, nosso material. Pronto, tá aqui a Cláudia, tá aqui a Cláudia. Então ela voluntariamente se naturalizou americana, então ela perdeu a nacionalidade brasileira. Agora, Fábio, sempre que um brasileiro adquirir a outra nacionalidade, sempre ele vai perder a nacionalidade brasileira? E aí a gente vai colocar, ó, não perderá a nacionalidade brasileira, não perderá a nacionalidade brasileira se o brasileiro adquirir nacionalidade estrangeira primeiro caso, reconhecimento de nacionalidade nata. Nacionalidade estrangeira nata. Fábio, eu não entendi. Gente, vocês lembram que eu falei para vocês quem é filho de italiano? Quem é filho de italiano? Não importa o lugar onde você venha nascer, você vai ser italiano? Nós temos aqui, eu tenho um grande amigo, né? Eu tenho aqui um grande amigo, que é o fera da informática, que é o professor Gastone. Então a gente tem aqui o professor Gastone. Professor Gastone. Eu não sei se vocês sabem, o pai do Gastone, o pai do Gastone, o nome do pai dele é Seu Gastone. O pai do Gastone é italiano, né? Então, esse aqui é o pai, né? O pai do professor Gastone, ele é italiano. Então, o nosso professor Gastone, meu amigo Gastone, professor de informática, ele é tanto brasileiro como ele é italiano. Que a Itália reconhece o Gastone como italiano também. Então podemos dizer que o Gastone, né, ele é polipátrida, ele tem dupla nacionalidade, não tem problema. Não tem problema. Ele é brasileiro também. Então o Gastone tem passaporte brasileiro e passaporte italiano da União Europeia. Tá? Isso não tem problema. Um outro caso que você pode adquirir outra nacionalidade e você não vai perder a brasileira, é imposição de naturalização pela lei estrangeira. Para permanência no país ou exercício de direitos. Então, se o país está te obrigando a se naturalizar, você não perde a brasileira. Então, digamos que você foi para um outro país estrangeiro, você é brasileiro nato, foi para um outro país estrangeiro, e lá nesse outro país estão te obrigando a se naturalizar. Você está sendo obrigado a se naturalizar para você permanecer no país, para você exercer algum direito lá. Então, nesse caso, você não perde a brasileira. Nesse caso, você não perde a brasileira. Tá? Você não perde a brasileira. Então, vamos lá. Qual é a regra? A regra, se você se naturalizar voluntariamente para outro país, você deixa de ser nato. Aí isso aqui é a regra. Isso aqui é a exceção. A exceção é você se naturalizar a outro país, mas você não perde a brasileira. São esses dois casos aqui. Ficou claro isso aqui? Ficou bem claro isso aqui? Bem legal isso aqui, né? Bem legal isso aqui. Tudo isso está aqui no artigo 12, parágrafo 4º. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro, que a gente vai já falar aqui do caso 1, é esse caso aqui que a gente maceteou. 2,
quem adquirir outra nacionalidade, salvo reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, aquele caso do Gastone, a lei estrangeira reconhece ele como nato, então não tem problema. Ou 2, imposição de naturalização. Você está sendo naturalizado obrigado, tá? Você está sendo obrigado a se naturalizar, tá? Sendo obrigado a se naturalizar. Pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição de permanência em seu território. Agora nós vamos para o seguinte questionamento. Um naturalizado pode perder a naturalização? Um naturalizado pode perder a naturalização? Eu quero que você tome muito cuidado. Existe uma coisa que é chamada bem assim, né? Um tópico que é chamado bem assim. É bem assim. Ah, Fábio, pode. Tá aqui a naturalização. Tá aqui a naturalização. Naturalização. Quem lembra desse tópico? Tá aqui a naturalização. O brasileiro, Fábio, ele pode perder a naturalização brasileira se antes da naturalização, quem lembra desse assunto? Se antes da naturalização ele cometeu um crime comum. Ou o Fábio ele pode perder a naturalização brasileira se depois da naturalização, ele cometeu um crime de quê? Um crime de tráfico de drogas. Vocês já estudaram isso aqui? Vocês lembram disso aqui que a gente falou? Crime comum é qualquer crime, né? Crime comum é qualquer crime. Crime comum é qualquer crime. Qualquer crime. Então, muita gente vem e fala assim, olha, antes da naturalização, crime comum, depois da naturalização. E é assim que vem nas questões. É assim que vem nas questões. Só, minha gente, que isso aqui não tem nada a ver com perda da naturalização, perda da nacionalidade. Essa tabelinha aqui, essa tabela é para extradição. É o assunto extradição de brasileiro naturalizado. De brasileiro naturalizado. Não tem nada a ver com perda da naturalização. Se a questão vier falando qual é candidato o caso onde um brasileiro naturalizado perde a naturalização brasileira. Qual é o caso? Você vai colocar esse caso aqui. Ó. O caso é cancelamento da naturalização. É isso que tu tem que marcar na resposta. Cancelamento. Ai, Fábio, eu ia errar. Eu sei que tu ia errar. Cancelamento da naturalização por sentença judicial. E agora, ó, por sentença judicial em virtude... É agora. Isso aqui que tem que decorar. Em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Caramba, Fábio, eu ia errar esse negócio. Eu sei que tu ia errar. Mas agora tu não erra mais. Esse negócio de crime comum antes, crime de tráfico depois, isso aqui tá ligado à extradição, a pegar um brasileiro naturalizado e mandar ele para outro país. O nome disso é extradição. Posso mandar um brasileiro naturalizado para outro país? Pode. Se ele cometeu um crime comum antes,
ou um crime de tráfico depois da naturalização brasileira. Agora, cancelamento de naturalização é isso que temos aqui nesse inciso 1. Vai ter cancelada a sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Puta que pariu, isso aqui é muito incrível para cair na tua prova. Tá? Isso aqui que a gente colocou aqui, minha gente, é o que há. É o que há. Tu vai abrir a prova, tu vai lembrar de mim. Caramba, esse Fábio já tinha essa prova, tu vai falar isso. Tá? Que é uma pegadinha frequente em provas, confundir aqui esse negócio de extradição com cancelamento da naturalização. Beleza, tranquilos. Tenho aqui pra gente, né, duas questõezinhas pra gente finalizar essa aula aqui de extradição, tá? Duas questõezinhas só pra gente ver aqui como é que isso aqui é cobrado em provas. Bora dar uma olhada? Bora dar uma olhada? Vamos ver aqui como é que esses assuntos aqui são cobrados. Temos aqui essa questão que ela fala exatamente o seguinte. Vamos dar uma olhada. Com relação à nacionalidade, é correto afirmar que, para a Constituição Brasileira de 88, vamos lá, vamos analisar aqui, desde aqui da letra A. Os estrangeiros originários de países de língua portuguesa que queiram naturalizar-se brasileiro deverão cumprir os requisitos de residência por 1 ano e de idoneidade moral. Opa, já é aqui a letra A. Vamos ver aqui a letra B. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residente no Brasil há pelo menos 10 anos... Opa, não é 10 anos aqui, né? Aqui são 15 anos. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver sua naturalização cancelada por sentença judicial em virtude de condenação criminal por crime comum. Não é condenação criminal por crime comum, né? É por atividade nociva ao interesse nacional, tá? É permitida a distinção entre brasileiros natos e naturalizados, desde que mediante lei. Lei não pode fazer distinção, né? Lei complementar não pode fazer distinção entre natos, só a Constituição. Só a Constituição Federal pode fazer essa distinção. É permitida, em regra, a extradição do brasileiro nato por crime. Primeiro que brasileiro nato nunca é extraditado, né? Nato nunca vai ser extraditado, nunca. Ah, Fábio, é aquela brasileira que você falou que matou o marido nos Estados Unidos. Ei, ela perdeu a nacionalidade brasileira, lembra? Ela casou com o americano, voluntariamente, virou americana, tá? Virou americana, e aí ela matou o marido e ela deixou de ser brasileira, tá? Deixou de ser brasileira. Mas vamos lá, isso aqui já tá errado. Por crime comum praticado no exterior, não tem nada a ver aqui, a letra E, fumou uma maconha geral, é a letra A, tá? É a letra A. Mas agora, eu quero que você preste atenção. Vocês sabem que sempre eu procuro trazer algo a mais aqui para vocês. Algo que eleva o nível aqui das nossas aulas, do nosso material aqui, tá? Presta atenção nessa questão aqui. Cara, deveria ter aquela musiquinha do Show do Milhão. Presta atenção nessa questão, brão, né? Agora com vocês a questão, sabe aquela música do Show do Milhão? Olha essa questão. Bora ver o que você marcaria. Brasileiro nato que, tendo perdido a nacionalidade brasileira em razão da aquisição de outra nacionalidade, readquirir-la mediante o atendimento dos requisitos necessários, terá o status de brasileiro naturalizado. Certo ou errado? O brasileiro nato que perdeu a nacionalidade brasileira, ele pode voltar a ser brasileiro? E ele vai voltar a ser nato ou ele vai ser naturalizado? E aí, certo ou errado? Certo ou errado? Preste atenção aqui, galera. O brasileiro nato, acontece aqui a perda da nacionalidade,
se ele adquirir outra nacionalidade, correto? Se ele adquirir outra nacionalidade. Ele virou americano voluntariamente. Então, ele voluntariamente adquiriu outra nacionalidade. Ele perdeu a brasileira. Só que agora ele quer readquirir. Ele quer readquirir a nacionalidade. Fábio, o que ele precisa? Tá? Ele precisa atender requisitos necessários. Tá? Primeiro requisito, ele vai ter que dar entrada no Ministério das Relações Exteriores, e ele vai lá abrir um procedimento. Ele vai abrir um procedimento administrativo. Nesse procedimento administrativo, ele vai explicar que está arrependido, não era para ele ter feito isso, blá, 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 vai ter toda uma ampla defesa, um contraditório, tá? E ele vai ter que provar que a nacionalidade que ele pediu, né, voluntariamente, que ele cancelou lá. Então vamos dizer que eu sou americano, me naturalizei americano. E eu me arrependi. Cara, eu quero voltar a ser brasileiro. Quando eu vou lá no Ministério das Relações Exteriores, eu tenho que provar, olha, eu cancelei a minha naturalização lá nos Estados Unidos, eu não sou mais americano não, eu cancelei. Tu vai ter que provar isso. E aí vai ter todo esse procedimento. E aí, se for aceito, você volta a ser brasileiro. Aí a grande pergunta é, Fábio, eu vou voltar a ser brasileiro nato ou eu vou voltar a ser naturalizado? Preste atenção, voltar a ser naturalizado. Tu nunca foi brasileiro naturalizado, tu sempre foi nato. Então, você vai ser brasileiro nato, você volta para a tua condição anterior. Por isso que essa questão aqui, ela está errada só nessa parte aqui, tá? Por isso que ela está errada. Se um brasileiro nato que perdeu a nacionalidade voltar a readquirir a nacionalidade brasileira, ele volta a ser nato. Deu para entender isso aqui, gente? Trazendo essa parte aqui para vocês, para deixar isso aqui, o teu material, nacionalidade, pode vir qualquer coisa de nacionalidade na tua prova que você vai acertar tudo, minha gente. Tu vai acertar tudo. Meu muito obrigado por esse bloco aqui de nacionalidade, né? Foi um grande prazer aqui, né, trazer esse tópico aqui para vocês e eu vejo você nos nossos próximos encontros. Tchau!